Olá! Nossa mensagem de hoje vem de Daniel 3, versículo 17, diz o seguinte: Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó Rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó Rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Esse texto inteiro de Daniel 3 ele é fantástico. O rei Nabucodonosor, imperador ali da Babilônia, constrói uma estátua para ele mesmo e fala que as pessoas têm que adorar essa estátua. Uma estátua tamanho do Cristo Redentor. E esses jovens estavam numa situação tensa. Esse livro de Daniel ele é focado meio que em 4 personagens. Daniel e seus 3 amigos. Ananias, Misael e Azarias. Que muitas vezes a gente conhece eles mais pelo nome que eles receberam quando foram levados para essa terra tão diferente da deles, que é de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses jovens, eles eram fiéis a Deus. Eles não queriam se contaminar com as coisas daquela terra cheia de idolatria. Ao mesmo tempo, eles eram forçados a viver lá. E eles eram fiéis a Deus e extremamente competentes no que eles faziam. Então eles constantemente estavam sendo promovidos e ganhando algum cargo e ganhando confiança, e as pessoas esperavam coisas deles. Porque eles não só eram fiéis a Deus, mas eram muito bons em tudo que eles faziam. E isso gerou um problema, porque uma coisa talvez fosse mais fácil você ignorar o imperador quietinho ali no fundo da sua casa escondido. Outra coisa é quando você tem um cargo importante, quando as pessoas olham para você, quando você está na frente de muitos e eles olham o que você faz, o seu exemplo é visto por muitos. E é por isso que é tão irritante para o imperador que esses 3 jovens não adorassem a ele. Era extremamente irritante. Por quê? Porque eles tinham que dar o exemplo. O povo ia olhar para eles e falar: peraí, esses 3 caras são extremamente admirados. Se eles não admiram, não prestam culto ao imperador, por que a gente tem que fazer isso? Talvez ele não seja um Deus tão poderoso assim como ele fala que é, né? Porque o imperador ali, ele se achava numa figura divina, né? E lá no versículo 14 e 15 é até muito interessante, porque o rei chega para eles e desafia eles. Fala, ó, que Deus vai poder salvar vocês de mim? Se vocês não obedecerem, eu vou lançar vocês na fornalha. E eles respondem também com ousadia e fé total em Deus. O Deus a quem servimos vai nos salvar. Mas ainda que ele não nos livre da fornalha, ainda assim nós não vamos trair o nosso Senhor. Ainda assim nós vamos continuar sendo fiéis a Deus. Olha só que consciência maravilhosa que esses servos de Deus tinham. Eles tinham plena e total consciência de que o Senhor tem todo o poder e ele pode salvar a vida deles. Mas ao mesmo tempo, eles não sabiam se esse era o plano de Deus. Afinal de contas, todo mundo morre um dia. Talvez fosse a hora deles. Talvez eles morreriam naquela fornalha, em chamas, e o povo ia olhar para eles e falar: meu Deus, olha que fé esses homens tinham. Eles foram à morte, mas não abandonaram a sua fé. Do mesmo jeito que muitos servos de Jesus passaram por isso, né? Já depois de Cristo. É curioso, porque tem muita gente hoje em dia que fica assim: não, Deus vai salvar, Deus vai curar, Deus vai purificar, Deus vai multiplicar, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. E nós sabemos que Deus é poderoso. Mas ao mesmo tempo, Deus tem a obrigação de fazer tudo o que você diz que Ele faz? Não é Ele que é o Todo-Poderoso? Não é Ele que decide, que diz: olha, agora chegou o fim. Ah, não, mas não pode ser, não pode ser, eu ainda tenho que viver mais 50 anos. Por quê? E se Deus falar que hoje era o momento? E se Deus disser: o plano que eu tinha para você vinha até aqui, venha para o descanso, venha viver em paz, venha ser feliz comigo? Você vai falar para Deus? Fala: não, Deus, que isso? Eu sei que você está querendo me levar para o paraíso, para o descanso eterno, onde eu não vou ter mais que me preocupar com estresse, com ansiedade, com boleto, com contas, com guerras, com doenças. Eu sei que é muito bom, mas deixa eu continuar aqui por mais 200 anos. Se Deus falar que chegou a hora, chegou a hora. É Ele quem decide, não sou eu. Não sou eu que falo: agora minha vida vai chegar ao fim.
Se Deus fala, não vai não, não vai. É Ele que é Senhor. E os servos aqui de Deus, eles entendiam isso. Quem é Senhor é Ele. Mas deixando claro, ó rei, Deus pode nos salvar. A gente não sabe se Ele vai. Mas se nós vivermos, ou se nós morrermos, de qualquer jeito, nós estaremos com Deus. De qualquer jeito, a gente sai ganhando. Mas eles tinham fé. Eles não tinham dúvida alguma de que Deus podia libertá-los. Mas será que era esse o plano de Deus? Eles não sabiam. Mas eles foram para a fornalha com toda a fé de que Deus podia livrá-los. Mas que talvez os planos de Deus seriam diferentes. Não é interessante isso? Tem muita gente hoje em dia que eu sinto que a fé deles está presa com eles achando que Deus tem que fazer isso e aquilo. Não, Deus, você tem que fazer isso. Porque se o Senhor não fizer isso, eu não acredito mais no Senhor. Ué, que ditadura é essa? Você é quem dita as ordens? Você é quem manda e Deus que obedece? Que é isso? Quem é você? Mas esses servos de Deus aqui, eles entendiam isso. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Deus nos ama. E Ele pode nos livrar. Ele pode nos dar essa vitória. Mas, se nós morrermos nesta fornalha nesta noite, mesmo na nossa morte, nós estaremos levando a palavra de Deus para as pessoas. As pessoas vão ver o que aconteceu. Mesmo na morte, nós ainda vamos ser vitoriosos. Mesmo na morte, nós estaremos no paraíso com o Senhor. Estaremos com Deus. E também a vitória. Eu diria até que uma vitória maior. O Senhor é fiel. Mas isso não quer dizer que nós não vamos ter dificuldades. Lembre-se daquilo que eu falei. Um dia, todo mundo morre. E ninguém sabe quando que vai chegar a hora de chamar a sua senha. Sabe quando você tem um papelzinho na mão e você olha e fala assim, eu sou o próximo. E às vezes leva meia hora. Ou às vezes chamam em 30 segundos. A gente nunca sabe quando vão chamar a nossa senha. De uma certa maneira é assim, a gente não sabe. Independente se você for viver mais 50 anos ou mais 50 minutos, viva a sua vida com Deus. Aceite o plano de Deus na sua vida, porque muitas vezes a gente comete erro, porque a gente fica batendo a cabeça, teimando, querendo fazer tudo sozinho, querendo fazer tudo do nosso jeito. Quando o jeito de Deus era muito melhor, o plano de Deus era muito melhor. Você não acha que tinha alguém que chegou na cruz e viu Jesus crucificado e falou, Deus, o Senhor não era poderoso? Por que o Senhor não salvou ele? Por que o Senhor não impediu que ele morresse aqui? Porque era o plano de Deus. E o plano de Deus é sempre o melhor plano. Aceite o plano de Deus na sua vida. E aí você vai entender essa tranquilidade que Sadraque, Mesaque e Abednego tinham aqui, essa paz de saber que não importa o que acontecer, como a sua vida está na mão de Deus, de qualquer jeito você sai ganhando. Um bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Até a próxima. E se chegar aqui, deixa um joinha. Tchau, tchau.